Aham! Daqui em diante vocês terão o desprazer de poder ver a minha carinha aqui embaixo, porque agora eu aprendi como é que faz isso. No entanto, o barulho de moto, de trem apitando e cachorro latindo continua no fundo, porque isso eu não sei ainda como é que faz. O cabelo continua despenteado, que é para vocês não assustarem, né? É o que vocês veem aí no dia a dia. Ok? Então, vamos começar falando sobre funções inorgânicas. Então, o que são as funções inorgânicas e como elas estão organizadas, certo? Imagine que a sua mãe peça a você para ir ao mercado e comprar semente de girassol. O que você faz? Você vai na seção de sementes, ou então vai na seção de ração de papagaio. Não importa, mas você consegue se orientar no mercado porque os alimentos estão organizados de acordo com as suas características, certo? Arrhenius, fazendo o estudo dessas substâncias, observou que alguns grupos apresentavam características semelhantes. Então, ele separou esses grupos em ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Por que estudar, né, essas funções inorgânicas, essas substâncias, e conhecer as características? Porque por meio das características eu consigo predizer, por exemplo, o produto de uma reação. Então, o que ocorre quando eu misturo um ácido com uma base, né? Por meio dessas características eu consigo predizer isso, tá? Então, vamos começar o estudo pelos ácidos, ok? Então, o que são os ácidos? São substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátion somente H+. Então, ele vai sofrer ionização, vai formar íons. O que são íons? São compostos com cargas. Então, ele vai formar uma parte positiva e uma negativa. A positiva a gente chama de cátion, a negativa de ânion. Como eles são compostos moleculares, eles não apresentam íons em sua composição. Esses íons serão formados quando eles forem solubilizados em água, tá? Então, a formação de íons ocorre em água, em meio aquoso, diferente dos compostos iônicos, que já têm íons em sua composição. E aí, esses íons são separados, dissociados em água. Então, esse fenômeno a gente chama de dissociação iônica. Então, compostos moleculares de ionização, compostos iônicos, dissociação iônica. Então, ácidos aqui são moleculares, sofrem ionização. Tem dois tipos de representar aí a reação de ionização, ok? Eu posso representar da primeira maneira aqui, né, onde eu indico só H+, ou então aqui onde eu coloco H3 ou mais. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que os ácidos então vão liberar o H+, só que o H+, ele não vai ficar livre nessa solução. Ele vai ficar ligado às moléculas de água. Então, é uma molécula de água para cada H+ liberado, ok? Então, essa segunda aqui é a representação mais correta, é a que eu vou usar. Então, eu tenho aqui uma quantidade X de hidrogênios que serão liberados em formas de H+, né? Se ligando à água, então formando H3 ou mais. Quantos H3 ou mais formam? A quantidade de hidrogênios que forem ionizados. Geralmente, os ácidos ionizam todos os hidrogênios presentes na molécula, mas tem algumas exceções, então a gente vai ver isso depois, tá? Então, vamos supor, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis aqui, eu vou formar 2 H3 ou mais, né? E aí o resto, liberei a primeira parte positiva, a segunda vai ser negativa, sempre assim, tá? Primeiro positivo, segundo negativo. O resto da molécula, o meu A aqui vai ficar negativo. Quanto negativo ele vai ficar? Depende da quantidade de H+ liberado. Então, coloquei dois exemplos aqui, certo? Primeiro, H2SO4 líquido, né? Esse L embaixo aqui é o meu líquido, certo? Mais duas águas líquidas formando 2H3 ou mais aquoso, mais SO4 2 menos aquoso, tá? Que significa que está em água. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então, vai formar 2H3 ou mais. E o resto fica negativo, o SO4. Quanto negativo ele fica? 2 menos, tá? Menos 2. E aí, eu preciso de duas águas aqui, porque foram liberados 2H3 ou mais, tá? HCl, quantos hidrogênios tem? 1. Então, quantos H3 ou mais vão formar? 1. Né? Não tem nada aqui na frente, então é 1. O resto fica negativo, Cl. Quanto negativo ele fica? 1, porque só liberou um H+, tá? Então, essas daqui são as formas de representar uma reação de ionização.
Próximo. Então, como é que a gente dá nome a essas criaturas magníficas? Depende do ácido, ele tem uma regra diferente, tá? Tem uma regra própria de nomenclatura. Então, se eu estiver falando de um hidrácido, que é um ácido que não tem oxigênio na sua composição, como o ácido clorídrico aqui, né? A regra é 1. Se eu estiver falando de um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, como o ácido sulfúrico aqui, o H2SO4, então a regra é outra, tá? Então, como é que é a regra dos hidrácidos, tá? Eu vou colocar o nome do elemento químico e o hídrico no final. Lembra? Hidrácido, não tem oxigênio, hídrico no final. Então, HF. F é o flúor. Flúor mais hídrico, fluorídrico. Cloro. Cloro mais hídrico, clorídrico. HBr. O BR aqui é o bromo, certo? Então, bromo mais hídrico, bromídrico. E iodo. Iodo mais hídrico, iodídrico. O H2S, se eu procurar S lá na minha tabela periódica, vai estar como enxofre. No entanto, esse ácido não é um enxofídrico, certo? Porque eles utilizam o nome aqui em latim do S, que é o sulfur, tá? Então, S, sulfur, vem do latim, sulfídrico, ok? E o HCN não tem um elemento químico só, é o carbono mais nitrogênio. E esse ânion aqui, a gente chama de ciano, tá? Então, ciano mais hídrico, cianídrico. Então, só esses dois aqui que tem uma regrinha. E o restante, você pode pegar o nome do elemento químico e adicionar hídrico no final. Se ele terminar com consoante, você mantém a consoante. E se ele terminar com vogal, você tira a vogal e adiciona o hídrico. Beleza? E fiquem atentos para esses dois aqui. Nos oxiácidos, a regra é um pouco diferente, tá? Nos ácidos principais, oxiácidos principais, que são esses aqui, é o nome do elemento mais ico no final, tá? Então, lá no hidrácido é hídrico e no oxiácido ico apenas, tá? Mas eu preciso saber quais são os ácidos principais. Por quê? Porque esses ácidos principais aqui, eles podem perder ou ganhar oxigênio, né? Podem ter um oxigênio a mais ou a menos. E aí a regrinha muda. Então, é importante saber quais são os principais. Por que eu organizei eles dessa forma? Boro, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e cloro. Porque eles estão organizados como estão organizados lá na tabela periódica, tá? Então, se eu olhar lá na tabela periódica, ó, aqui está o boro, carbono, nitrogênio e oxigênio, enxofre e cloro. Por que eu organizei dessa maneira? Porque alguns elementos químicos abaixo desses, né, formam ácidos, tá? Então, aqui, certo? E os ácidos formados por esses elementos químicos vão seguir a mesma regra do ácido principal da sua família. Então, por isso que eu agrupei eles daquela maneira, ok? Então, voltando lá, como é que eu sei a quantidade de hidrogênios e oxigênios de cada ácido aqui? Então, tem uma regrinha para eu decorar. Banco de Crédito Nacional, então você coloca BCN, aí embaixo do N. Perdeu seus clientes. Então, Banco de Crédito Nacional perdeu seus clientes. Como eu sei que ele é ácido, todos eles têm hidrogênio. Então, só carregar em tudo, tá? Coloca H aqui, H, H, H na frente de cada um dos elementos. Se eu sei que, além de ácido, né, ele é um oxiácido, ou seja, ele tem oxigênio, então só KO também. KO, KO, só KO aqui, tá. Colocou hidrogênio e oxigênio em todos eles, então Banco de Crédito Nacional perdeu seus clientes. Hidrogênio em tudo, oxigênio em tudo. Quantos hidrogênios? Começa pelo hidrogênio. 3, 2, 1. Não tem nada aqui, é 1. E embaixo, 3, 2, 1. E quantos oxigênios? 3, 3, 3. E oxigênios? Embaixo, 4, 4, 3. Tá, esse aqui foge a brincadeira. Sem graça. Então, Banco de Crédito Nacional perdeu seus clientes. 3, 2, 1 hidrogênios, 3, 2, 1 hidrogênios. 3, 3, 3 oxigênios, 4, 4, 3 oxigênios. E aí, como é que eu dou o nome então? Pego o elemento químico e adiciono o ico no final. Então, boro mais ico, bórico. Carbono mais ico, carbônico.
Nitrogênio, N, né? Mais ico, nítrico, tá? É o nitro aqui, tá? Fósforo, mais ico, fosfórico. Enxofre, lembra que o enxofre é sulfur? Então, sulfur mais ico, sulfúrico. E cloro mais ico, clórico. Não confundir o sulfúrico com o sulfídrico, que não tem oxigênio, e o clórico com o clorídrico, que também não tem oxigênio, tá? Então, o que tem oxigênio é ico, o que não tem oxigênio é hídrico. Beleza? Então, boro mais ico, bórico. Tem gente que a hora que vai adicionar o ico, né, não sabe onde está a sílaba tônica. Então, acaba falando borico, carbonico, nitrico, fosforico, sulfurico e clorico. Não tem nada de sulfurico, tá? Chama o ácido como se fosse lá na casa dele, aí você vai saber. O ácido bórico, o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico, o ácido clórico. E aí você vai descobrir qual é a sílaba tônica do nome, ok? Então nos ácidos principais, né, que são aqueles lá que eu coloquei, certo? Eu pego o elemento químico aqui, formado por ele, e adiciono ico no final, certo? Só que acontece que pode ocorrer a formação de ácidos com o mesmo elemento químico, variando o número de oxigênios, tá? Então, ó, veja, HNO3 e HNO2. O que aconteceu? Ele tem um oxigênio a menos com relação ao oxiácido principal, né? H3PO4 é o principal, fosfórico. Esse aqui, ó, é o H3PO3, ele tem um a menos. E esse aqui, o H3PO2, 2 a menos. O H2SO4 é o principal, ácido sulfúrico. Esse aqui tem um oxigênio a menos, ó, H2SO3, certo? E o HClO3, ele pode formar ácidos com um oxigênio a mais, então HClO4, ou um oxigênio a menos, HClO2, ou dois oxigênios a menos, HCl. Então, aqui, ó, né? Aqui tem um oxigênio, aqui tinha 3 no principal. Então, ele formou com 2 oxigênios a menos. E aí a regra muda. Como é que muda? Se eu tenho um oxigênio a mais com relação ao principal, então eu adiciono o per no início aqui, tá? O per, esse prefixo significa mais, tá? Então, o HClO3 é o principal, o HClO4 tem um a mais. Então, ele não é mais o clórico, ele é o perclórico, ok? Se ele tiver um oxigênio a menos com relação ao ácido principal, eu troco o ico pelo oso. Então, nítrico 3, esse aqui vai ser o nitroso. Tiro o ico e põe o oso, né? Porque eu tirei o oxigênio aqui, um oxigênio. Então, de nítrico, ele passou para nitroso. E se ele tiver 2 oxigênios a menos, ele vai ser o oso e adiciona ainda o hipo, porque ele perdeu 2 oxigênios. Então, aqui, ó, H3PO3, fosforoso. Então, fosfórico, perdeu um oxigênio. Fosforoso, perdeu 2 oxigênios. Hipofosforoso. Virou até um trava-língua aqui. Então, fosforoso, fosfórico, fosforoso e hipofosforoso, tá? Sulfúrico, um oxigênio a menos, sulfuroso. Aqui, clórico, um a mais perclórico, um a menos cloroso e 2 a menos hipocloroso. Coloquei os exemplos aqui embaixo, ok? Então, ácidos principais, ico, perdeu um com relação ao ácido principal, né? Tem um oxigênio a menos com relação ao ácido principal. Oso, 2 a menos, hipooso. E se tiver um a mais, vai ser o perclórico. Todos eles formam esses ácidos? Não, os que formam eu coloquei aqui, tá? Bom, então esses ácidos, eles podem ser classificados de acordo com algumas variáveis. Por exemplo, número de hidrogênios ionizáveis, né? Ou número de hidrogênios liberados em meio aquoso. Quando o número de hidrogênios ionizados é igual a 1, nós chamamos de monoácido, 2 diácidos, 3 triácidos e 4 tetrácidos. Nos hidrácidos, né, os ácidos que não têm oxigênio, todo hidrogênio é ionizável, então ele vai liberar todos os hidrogênios que ele tiver na molécula. Então, HCl só tem 1, libera 1, monoácido. H2S tem 2, libera 2H+, formando 2 H3 ou mais, né? Então, ele é classificado como diácido. Nos oxiácidos, só é ionizável o hidrogênio que está ligado a um oxigênio,
tá? Dos que a gente viu até aqui, a maioria deles liberam todos, porque todos os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, eu coloquei aqui a estrutura de Lewis, né, para a gente lembrar como é que a gente organizava para formar a estrutura da molécula, né? Então, o enxofre aqui é elemento central, certo? Tem 6 elétrons na última camada, ok? Então, a gente distribui os 6 elétrons. Em volta do átomo central, a gente distribui os oxigênios, né? Simetricamente aqui em torno da molécula. E ligando com os oxigênios, os hidrogênios, tá? Por último. E aí a gente resolve o problema de fora para dentro, né? Então, o hidrogênio ele fica estável com 2, então ele compartilha o elétron dele com esse oxigênio. Ele tem os dois, o dele mais o do oxigênio, né? Então, ele está estável. E o oxigênio aqui tem os 6 elétrons dele e o do mais um aqui, 7, com o hidrogênio. Ele precisa de mais um para ficar com 8, então ele compartilha aqui este daqui com o enxofre também, tá? A mesma coisa desse lado, certo? E aí o que acontece com esse enxofre? Ele vai ficar estável já, porque ele tinha 6, ele compartilhou com o oxigênio aqui, né? Então 7 e com esse aqui 8. No entanto, esse oxigênio e esse oxigênio ainda precisam dos elétrons para se estabilizarem, mas o enxofre não precisa mais dos elétrons desse. Então, ele compartilha o par de elétrons aqui com esse oxigênio, tá? Só do enxofre, sem pegar o elétron do oxigênio, ok? Então, a gente percebe que os dois hidrogênios ligados aqui na molécula, né, estão ligados, presentes na molécula, estão ligados ao oxigênio, então os dois serão ionizáveis. Então, dois hidrogênios ionizáveis de ácido. O H3PO4 ioniza os 3 hidrogênios. Só que o H3PO3, né, a forma mais estável encontrada desse ácido, é com esse hidrogênio aqui ligado diretamente ao fósforo, tá? Então, ele não vai ionizar todos os hidrogênios, ele vai ionizar só 2. Então, embora ele tenha 3 aqui, ele é um diácido. Por quê? Porque só 2 hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio. Então, o H3PO4 ele ioniza os 3 hidrogênios e o H3PO3 só 2, porque só 2 deles estão ligados ao oxigênio. O outro hidrogênio está ligado diretamente ao fósforo, tá? Essa daqui é a maneira mais estável dele se organizar. Beleza? Outra classificação é com relação à força desses ácidos. E essa força ela é derivada do grau de ionização, né? O que é grau de ionização? É a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Então, do total de moléculas de um ácido que eu adicionei lá em água, quantas delas foram ionizadas, liberaram os seus hidrogênios? Então, quanto maior for o número de moléculas ionizadas com relação às moléculas dissolvidas, maior o grau de ionização, que a gente representa por alfa aqui, né? E mais forte vai ser esse ácido. Então, como que eu acho esse grau de ionização? Eu pego o número de moléculas ionizadas e divido pelo número de moléculas dissolvidas. Por exemplo, verificou-se que de cada 1.000 moléculas de HCl dissolvidas, 920 sofreram ionização. Então, número de moléculas ionizadas, 920, dissolvidas, 1.000. Então, o alfa é 0,92, ou então, se eu multiplicar por 100 aqui, né, 92% das moléculas foram ionizadas. É um grau forte, tá? Um grau de ionização forte. Então, se o alfa for maior que 50%, a gente considera um ácido forte. Se for de 5% a 50%, moderado, e menor ou igual a 5%, ele é um ácido fraco, ok? E se ele não me der o grau de ionização, o que eu faço? Se ele não me der o grau de ionização, posso seguir essa regra. Se ele for um hidrácido, tá? Os ácidos fortes hidrácidos são o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Então, esses 3 são os fortes. Moderado, fluorídrico e o restante fraco. Então, ácido sulfídrico e cianídrico, ácido fraco. Então, forte, HCl, Br e HI, moderado, HF e o restante fraco. Se ele for um oxiácido, eu pego o número de hidrogênios presente nesse oxiácido, número de oxigênios presentes, e tiro do número de hidrogênios ionizáveis, lembrando das exceções lá como o H3PO3, que apesar de ter 3 hidrogênios, só ioniza 2, né?
Então, se o valor de X for 2 ou 3, ele é forte, se for 1, moderado e 0, fraco. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 2, então ele é um ácido forte. H3PO4, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, 4 menos 3, 1, moderado. HClO, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio, fraco. 0, né? 0, fraco. Exceção, estou falando de química, sempre tem uma exceção, né? Se eu observar aqui o ácido carbônico, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios daria 1, ele seria um ácido moderado pela regra, mas ele não é, por quê? Porque ele é um ácido instável, tá? Ele se decompõe em CO2, gás carbônico mais água, ok? Então, ele é exceção à regra, ele é um ácido fraco, beleza? E, por último, ele pode ser classificado de acordo com a sua volatilidade, que é a facilidade com que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. A maioria dos ácidos são voláteis, ou seja, a temperatura de ebulição deles é muito baixa, né? Eles passam facilmente aqui do estado líquido para o estado gasoso, certo? Os fixos, né, que são os não voláteis, que é importante saber, é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Então, decorem esses dois aqui, porque que são os fixos, né, mais conhecidos aí, que o restante geralmente é volátil. Então, se você pegar lá, né, existem ácidos orgânicos e inorgânicos. Então, um ácido orgânico, por exemplo, é o ácido acético, que tem lá no vinagre. Você percebe quão ele é volátil? Porque quando você abre lá a tampinha de vinagre, você logo sente o cheiro do vinagre, né, do ácido acético. Então, ele é muito volátil, tá? Então, a maioria dos ácidos aí, eles são voláteis. Ok, terminamos por aqui. Lá no Google Classroom tem a atividade relativa a essa aula, beleza? Beijo e um queijo. Fui. Roubei essa do Auri.